Neste vídeo vamos falar de psicologia, não é? Porque há muitas pessoas que acham a psicologia, ainda têm um bocadinho o preconceito de que a psicologia é para os malucos, não é? Por isso vamos desconstruir um bocadinho aqui a psicologia, que é para ver se vos faz sentido, não é? Vocês, quando pedem ajuda, ser a uma ciência que estuda a mente e o comportamento. Não é? Ora, nós, o ser humano, não é? Todos os dias temos na nossa mente pensamentos, sentimentos e queremos que eles originem determinados comportamentos. Ou os evitamos ou andamos a repeti-los, não é? Por isso, hoje vamos falar um bocadinho sobre isso, que é para nós também diminuirmos aqui um bocadinho este estigma de que a psicologia é só para pessoas que têm problemas. Metade das pessoas que eu acompanho não têm nenhuma perturbação, não é? Sabem, mas é que podem ser melhor pessoas, sabem que podem pensar as coisas de outra maneira e sabem que, ora, aí está uma aprendizagem, não é? Não querem ser como, por exemplo, os pais ou o pai ou a mãe foram, que não querem ser como determinadas pessoas agem ou pensam, não é? Por isso que na prática estão a tentar melhorar-se. A psicologia é isto, não é? Por isso, obviamente que a psicologia existe para as perturbações mentais, os distúrbios, as psicoses, as ideações, não é? Que é um campo da psicologia clínica, não é? Que é que eu pratico, onde as pessoas precisam desta ajuda para melhorar-se, não é? Mas depois existe um outro campo da psicologia, não é? Por exemplo, nós estamos perante um luto, alguém que nos morreu, uma pessoa significativa. Estamos perante um desemprego. Estamos perante um divórcio. Estamos perante uma decisão que tem consequências negativas, não é? Nada disto são perturbações, mas nós não estamos treinados para este tipo de situações. Temos de ter aqui uma ajuda. Qual é a vantagem da psicologia, neste caso dos psicólogos e das psicólogas? É que nós já acompanhamos vários casos com a mesma problemática e sabemos como é que é a reação esperada ou qual é a consequência que vai acontecer de determinada pensamento ou decisão. E podemos, neste caso, fazer este input, esta atualização da pessoa, para a pessoa saber, não é? Vocês não imaginam a quantidade de vezes que em consultas de psicologias as pessoas dizem: pois eu não tinha pensado isso dessa maneira. Ou, pois realmente eu não vi isso assim, como o doutor está a dizer. Ou, pois realmente toda a gente me dizia isso, mas eu não percebia. Ora, isto são tipo de afirmações que revela que a pessoa, quando fala das situações, por isso quando está a tentar resolver algo que não a está a deixar bem naquele momento, de repente começa com este tipo de ajuda, a ver as situações de outra maneira, a pensar de outra maneira e, obviamente, vai agir de outra maneira, não é? Por isso, aqui o que nós temos que ver é, temos que pensar a psicologia no nosso dia-a-dia, não é? Ora, vou-vos dar aqui uns exemplos, não é? Nós podemos estar no dia-a-dia positivos ou negativos, não é? A pergunta que devemos fazer é, porquê? Porquê que há pessoas que estão positivas e porquê que há pessoas que estão negativas, não é? Ora, isto está no âmbito da psicologia, este porquê, não é? Outro comparativo. Porquê que as pessoas estão ansiosas ou com stress, não é? É o que mais nós vemos por aí neste momento, é ansiedades e pessoas estressadas, não é? Porquê? Ora, aí está. A psicologia também dá esta solução. Cada caso é um caso, mas nós somos muito parecidos uns com os outros. As nossas ansiedades têm muito a ver com as nossas inseguranças, com o nosso pouco treino, com a cada vez menos falta de curiosidade, por isso logo não tentamos, não erramos e não aprendemos com a consequência. Por isso andamos muito ansiosos. A ansiedade é nós perante um problema que ainda não aconteceu, estarmos a torná-lo maior, mais difícil, mais problemático, às vezes até é o fim do mundo, não é? O stress, então, é uma situação que tem a ver com os nossos limites. Não é? As pessoas hoje em dia não dormem. Não é? O nosso melhor sono é na adolescência, pré-adultos. Depois, a partir daí, vem-se a degradar com as responsabilidades, com a vida, com as preocupações. E nós, sem sono, andamos com os nossos limites um bocadinho mais frágeis. Ora, de repente, o dia-a-dia, não é? Os trabalhos, os parceiros ou as parceiras, os filhos, os pais, os amigos, exigem de nós coisas além dos nossos limites, não é? A pessoa, obviamente, anda estressada, porque stress é nós queremos fazer muito, ou em pouco tempo, ou com a possibilidade de não conseguirmos fazer o que temos que fazer. Por isso cria stress, nervosismo, não é? Por isso,
Porquê? Que as pessoas, uns são ansiosos e outros são estressados, não é? Depois, porquê que há pessoas que se focam muito numa coisa, não conseguem deixar, por isso nem conseguem desistir, mesmo sabendo que aquilo é errado, e porquê que há pessoas que têm pensamentos que estão bem e de repente vem um pensamento negativo? Ora, a psicologia também explica isto, não é? Ora, porquê é que nós estamos numa zona de conforto e de repente damos connosco que a nossa zona de conforto é o pior momento da nossa vida? Por isso, nós já tivemos outros momentos em que não tivemos medo, inseguranças, que não nos adaptámos, que não ouvimos coisas e ficámos calados, que não aceitamos sermos diminuídos, sermos vexados, abusados, agredidos, não é? Porquê é que as pessoas tornam as suas zonas de conforto zonas em que dentro da zona de conforto é que está o errado, é que está o mal, não é? Porque têm pouca experiência e são zonas de conforto muito pequeninas. Porque se nós formos com a psicologia ajuda a abrir a zona de conforto, por isso, a aumentar os comparativos, a aumentarmos as amostras, vemos que o que temos neste momento é aquilo a que nós nos adaptamos. Já aceitamos, já toleramos, mas isto é uma zona de conforto. Apesar de estar aqui a palavra conforto, é a zona em que nós nos lidamos melhor com. Mas nós podemos estar a lidar mal com o errado, não é? Com os abusos. Muitas vezes até com crimes, não é? Hoje em dia, invasões de privacidade de telemóveis, controles, GPS nos carros e nos telemóveis. Hoje em dia, este enxame de mensagens de onde estás, com quem estás, onde estás, não é? Estes controles, ou liga a câmara para ver onde estás, por isso a testagem se a pessoa está a dizer a verdade ou não. Isto tudo, não é? Que são a evolução dos tempos, não é? Deixa-nos numa zona de conforto cada vez mais desconfortável. Mas nós não a sentimos como desconfortável, porque estamos a viver. A psicologia, muitas vezes, é ver o vosso problema do lado de fora. Quer dizer que nós vemos coisas que vocês não veem, não é? Por isso mesmo, obviamente, este pedido de ajuda é para quase uma segunda opinião. O que é que se está a passar na minha vida que eu não estou a conseguir ver, não é? As pessoas hoje em dia cada vez mais se adaptam ao mal, ao errado, ao que a maioria faz. E a maioria não tem que ter sempre a razão, não é? A pessoa é que acha que por ser a maioria está certa, não é? Depois a comunicação. Cada vez mais as pessoas falam de forma errada, ouvem de forma errada, há mais a presunção, há os sextos sentidos, há os adivinhanços. Isto tudo cria mais comunicações. Por isso as pessoas já nem sabem o que é onde esperar uns dos outros, porque já sabem o que é que as pessoas querem, não é? Ora, isto gera muito conflito, não é? Ora, a maior parte das pessoas que procuram psicólogos é por causa de conflitos que têm nas suas vidas. Ora, estão a ver? O conflito não é nenhuma perturbação. O meu conflito não é um distúrbio, não é? É uma situação de que a pessoa não está a saber gerir. Cada vez mais a psicologia existe para situações que as pessoas não sabem gerir. Isto não tem nada a ver com doença mental, com perturbações ou com pessoas malucas, não é? Não. Tem a ver com... São aprendizagens que nós ainda não tivemos e que realmente, de repente, precisamos de fazer algo diferente. Porque o que estamos a fazer não deve estar a resultar, porque se estivesse a resultar não tínhamos um problema. Não é? Não tínhamos uma desorganização. Estávamos bem. Não é? E cada vez mais as pessoas com má comunicação isolam-se. Não é? As redes sociais vieram a ocupar este mundo, não é? De pessoas sem pessoas. Não é? Já não olhamos olho no olho, já não falamos, já não sentimos, já não vemos emoções. E depois entramos no virtual, onde é fácil resolver os problemas. Bloquear, o problema desapareceu. Não é? Só que a nossa vida não é feita no virtual, é feita no real. E nós não podemos estar a utilizar, por exemplo, no virtual o que nós utilizamos no real, ou vice-versa, não é? Utilizamos por exemplo, hoje em dia existe o ghosting. Ghosting, o que é? É a pessoa... Nós estamos numa relação e de repente desaparecemos. Não damos cavaco a ninguém, não explicamos nada, não nos apetece estar, desaparecemos. Ora, do outro lado fica uma pessoa que nem sabe o que é que se está a passar, porque é que aquela pessoa com quem eu tinha uma relação, não é? Desapareceu. Seja um namoro ou mesmo uma relação com algum tempo. Ora, de onde é que vem este ghosting? Vem das redes sociais, do bloquear. Bloqueio, acabou. Aquilo deixa de ser pessoa, não me incomoda. Só que nós não podemos trazer para a vida real ferramentas que utilizamos no virtual. Ou ao contrário, não é? Tudo isto desorganiza, não é? São os porquês que nós não sabemos e não temos resposta, e nos quais a psicologia ajuda, né? Que nos ajuda a mudar. Nós às vezes não temos que fazer diferente. Precisamos de pensar diferente. Já isso é uma mudança, não é? A psicologia existe no serviço do eu, não é? Cada um de nós é diferente, nós temos um eu.
Primeiro precisamos de ter um eu, não é? Se durante a infância e a adolescente não destruíram o nosso eu, não é? Subprotegendo-nos, não nos deixando errar, a parte do coitadinho e de que as pessoas não sabem fazer, não testem, cada vez mais há facilitismos, não é? Isto dá cabo dos eus, não é? As pessoas chegam aos jovens adultos, não são um eu. São uma continuação de um pai ou de uma mãe ou de um contexto, não é? As pessoas não sabem gerir. Por isso, primeiro, a psicologia serve para reconstruir ou construir, se não existiu, um eu. Uma independência que não é só financeira, é emocional, de pensamento, não é? Nós temos que ter um amor próprio, não é? Eu acho giro quando nós perguntamos hoje às pessoas quem é a pessoa mais importante na sua vida. E geralmente as pessoas respondem o marido, a mulher, o filho, a mãe, o pai, o cão. Esquecem-se sempre do eu. Nós somos a pessoa mais importante. Se não tivermos este amor próprio, nós não ajudamos ninguém. Andamos a ser usados pelas pessoas, mas temos que ter amor próprio para, primeiro eu, tem que estar bem, para depois amar e cuidar de as pessoas assim a que têm importância, não é? Tem que haver este eu. Tem que haver autoestima. Eu tenho que ver como sendo pessoa com qualidade. Porque não faltam aí são pessoas que sabem enumerar defeitos. Se um psicólogo, numa sessão, vos der uma folha e disser façam uma coluna de todos os vossos defeitos e todas as vossas qualidades, a maioria das pessoas escreve uma lista enorme de defeitos e escreve uma lista pequena de qualidades. Isto é como vos ensinaram a pensar sobre vocês. Por isso temos que ter uma boa autoestima. Ora, aí está. A psicologia também ajuda nisto, não é? Depois temos que ter curiosidade. A vida sem curiosidade... Vocês, se não tivessem curiosidade, não andavam. O bebê, quando começa a andar, é uma curiosidade, não é? As pernas mexem, há movimento, eu estou aqui, o brinquedo está ali e vamos lá. Tem que haver esta curiosidade e cada vez mais nós estamos a retirar às crianças, aos jovens e aos adolescentes a curiosidade. Já é tudo pré-feito, há o Dr. Google, agora as inteligências artificiais já nem precisamos de saber, vamos procurar, alguém faz por nós. Isto é tudo muito mau, por isso tem que haver aqui uma curiosidade, nem que seja como é que sou eu, não é, numa outra situação, que não esta, não é? Porque, ora, aí está, sair dentro da zona de conforto que está. Depois tem que haver a tentativa, erro e consequência, não é? Tentativa, sucesso, muito bem, repito. Tentativa, erro. A consequência é esta, não vou repetir. O que mais existe hoje em dia é as pessoas a fazerem erros e a repetir, independentemente da consequência. Ora, isto é a pior má saúde mental, não é? É a pessoa continuar a fazer aquilo que não lhe faz bem, simplesmente porque está dentro da sua zona de conforto a repetir. Ou porque exigem dessas pessoas isso, não é? Nós hoje em dia andamos a servir muita gente. Por isso é que quando nós mudamos, estas pessoas começam todas a berrar, não é? Porque estas pessoas estão penduradas em nós, a tirar-nos energias, com benefícios, nós é que andamos a fazer por elas, nós é que andamos a dar-lhes energias. E quando nós mudamos estas pessoas, nós vemos logo quem é que são as pessoas que andam penduradas em nós. Isto também é psicologia, não é? Porque na psicologia, quando nós está ao serviço do eu, existe o melhorar e o evoluir, que são duas coisas diferentes, não é? Nós podemos melhorar o pensar melhor, não é? Por isso, ouvir as coisas, analisar as coisas, avaliar e decidir bem. Isto é melhorar, é pensar melhor. Nós temos que ser melhores. Não é melhores que os outros, porque anda tudo aí no comparativo, não é? Não. Melhor que nós, melhor do que eu fui, não é? Eu consegui fazer isto, agora consigo fazer melhor. Eu não consegui fazer aquilo, agora tenho que conseguir fazer. É o comparativo connosco. Por isso é que nós fazemos a pergunta com que conselhos é que a pessoa agora dava a si há 10 anos atrás. E nós conseguimos verbalizar a maior parte dos erros que fizemos, porque agora aconselhávamos o nosso eu a fazer as coisas de outra maneira. Não é? Depois, a gerir melhor as emoções, porque nós somos emoções. Não é? E o virtual está a tirar esta capacidade de nós vermos as emoções na expressão das pessoas. Não é? A tristeza, a desilusão, a esperança, o positivismo, o negativismo, a raiva, a vingança, tudo isto existe nas expressões. E nós, cada vez menos, estamos com menos pessoas, estamos no virtual, estamos a perder esta capacidade de gerir as nossas emoções e gerir, principalmente, as emoções dos outros. Não é? A motivação também é melhorar, não é? Nós temos que fazer cada vez melhor, não é? Cada vez melhor não é fazer cada vez mais. Às vezes é precisamente o contrário. Temos que fazer menos. Se nós fizermos menos, especializamos-nos em algo. Se fizermos mais, temos muita polivalência, mas não somos bons em muita coisa, não é? Depois, a positividade, também é algo que se melhora, não é? A maneira como pensamos, que nos dá tudo isto para melhorar, que nos dá a tranquilidade. Ora, isto é melhorar.
Evoluir é uma outra fase, que primeiro as pessoas já tiveram que ter esta fase de melhorar, não é? A psicologia existe para melhorar. O que é uma pessoa depois que evolui? É uma pessoa que sabe que menos é mais. Não é? Isto geralmente a idade ensina isto, por isso, mas nós a psicologia conseguimos ensinar isto mais cedo. Menos é mais. Nós não precisamos andar a fazer muito para termos valor. Não andamos a precisar de amar muito para sermos boas pessoas. Não. Menos é mais. Fazer bem aquilo que fazemos, mas em micro e não em macro, não é? Mais a qualidade do que fazemos e não a quantidade, não é? Por isso é que as pessoas, em determinado momento da sua vida, preferem ter mais tempo em vez de andarmos a trabalhar para comprar coisas repetidas. Mais roupas, mais casacos, mais comidas, mais carros, mais casas, conforme o dia que a pessoa tiver, não é? Depois, para ver que existe a diferença entre a solitude e a solidão. Uma pessoa evoluída não tem solidão, tem solitude. Precisa de momentos seus, sozinhos, para reequilíbrios. E depois, quando está reequilibrado, vamos outra vez para junto das pessoas que gostamos e que amamos. Não é? Temos que ter equilíbrio. Isto vem da solitude. Saber estar sozinho. Não é? Ou sozinho. Quando estamos neste fase, nós já ensinamos às pessoas. Não é? Já não temos aquele problema de que agora descobri isto, é só para mim. Não. Ensinamos aos filhos, às esposas, aos pais, aos amigos, não é? Isto, não é? Que menos é mais, que é melhor a tranquilidade e a paz de espírito que andarmos a tomar decisões erradas e depois andarmos aqui com as consequências do errado, não é? Isto vai dar a paz de espírito, não é? Melhorar dá tranquilidade, evoluir dá paz de espírito. E digo-vos uma coisa, não há nada melhor, e as pessoas hoje em dia já descobrem isto muito tarde, do que a paz de espírito. Com paz de espírito nós não nos preocupamos com nada. Mesmo com todos os problemas que existem. Desvalorizamos, adaptamos, damos tempo, tomamos melhores decisões. A psicologia é uma ferramenta, não é? Por isso é que as pessoas muitas vezes valorizam, eu não sabia que conseguiam. Há pessoas que entram na psicologia, nas consultas, e depois que, com trabalho, saem pessoas diferentes, elas sentem-se outras, estão mais potenciadas, sabem fazer melhor. Elas não sabiam que conseguiam fazer aquilo. Precisaram desta ajuda, não é? Só quem usa a psicologia é que vê os benefícios. Por isso é que nós, ao passar 3, 4, 5 sessões, começamos a ouvir as pessoas verbalizar. Eu, se soubesse isto, tinha vindo há mais tempo, não é? Porque as pessoas adiam. Ora, está, limites ao máximo dos máximos e só vêm à psicologia quando quebram. Quando deviam vir antes, para prevenir quebrarem, não é? Hoje em dia há aí profissões, professores, os militares, os polícias, médicos, enfermeiros, advogados, juízes. Estas pessoas estão para lá dos limites. Isto estão a ver só quando é que lhes dá o treco. Quando dá o treco, pois lá vão pedir ajudas aos médicos e aos psicólogos, não é? É mais difícil nós resolvermos coisas quando elas acontecem do que as prevenir. Só que nós não somos ensinados a trabalhar a prevenção, não é? Nós, se formos positivos com isto tudo, não é? Com estes melhoramentos, estas evoluções positivas, tratamos tudo. Os problemas passam a ser desafios que resolvemos ou não resolvemos, conforme nos é benéfico ou não. Isto é uma perspectiva de vida, não é? Temos que ter a noção de que a psicologia trabalha o estado consciente da pessoa. Também o inconsciente. Vamos ao inconsciente ver o que é que está ali a provocar. Mas nós somos conscientes, não é? Por isso o que nós queremos é trabalhar o consciente, que é para o inconsciente não ser tão intrusivo, não é? Nós vamos sempre ter situações na vida em que nós não sabemos porque é que pensámos isto, agimos isto, ou fizemos isto, não é? O tal inconsciente, nós somos automatismos. Mas temos que ter um consciente que sabe gerir isto, não é? Porquê é que isto aconteceu? Mas não ficámos alarmados, não é? Porque não houve nenhuma consequência negativa e se a houve, soubemos gerir e aprendemos com elas. Não é? Por isso, a psicologia não é só para malucos. Não é? O que é necessário é nós não ficarmos malucos para irmos para a psicologia. Não é? Por isso, há um mundo inteiro antes de a pessoa ter algum tipo de perturbação, algum tipo de distúrbio. Nós devemos trabalhar sempre na prevenção. E, hoje em dia, as pessoas não aprendem a prevenir. Não é? Por isso, pensem nisso.